para a sociedade e até mesmo para a religião. As consequências sociais do pecado para a sociedade, a humilhação do povo, a diminuição da população, a falta de verdadeiros governantes. Consequências do pecado para a religião, a ausência do templo e do culto, falta de profetas, de pregadores da palavra de Deus. Azarias não perde o ânimo, não entra em angústia, nós podemos dizer, não cai no desespero, mas cheio de confiança, suplica a misericórdia de Deus, perdão para os pecados do povo. Irmãos e irmãs, o pecado é sempre um ato individual, mas sempre tem consequências comunitárias e sociais. Crises na família, na sociedade e até mesmo na igreja são com muita frequência consequência do pecado. De modo que essa primeira leitura é um alerta para todos nós. A palavra de Deus proclamada na primeira leitura, nós respondemos com uma prece, o Salmo 24. O orante desse salmo pede a Deus duas coisas muito importantes: o perdão dos pecados e a graça da fidelidade aos seus mandamentos. Mas logo ele acrescenta alguns atributos importantes de Deus: a ternura, a bondade, a misericórdia sem limites. Irmãos e irmãs, as nossas faltas podem ser pesadas, como diria Isaías, vermelhas como escarlate. Os nossos pecados podem ser numerosos, mas nossas faltas, nossos pecados, são atos humanos limitados. Mas a misericórdia de Deus é infinita, como recorda o Salmo. A misericórdia de Deus é sem limites. E isto enche o nosso coração de esperança e confiança na infinita misericórdia de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, dá como resposta aos nossos pecados o seu perdão generoso. O evangelho que foi proclamado está, de certo modo, em continuidade com a primeira leitura. Eu creio que a parábola contada por Jesus é o melhor comentário ao pedido que nós fazemos na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse pedido do Pai Nosso, à primeira vista, parece significar que o perdão que Deus nos concede é uma troca. Se nós perdoamos ao próximo, em troca, ele perdoa os nossos pecados. Mas não é bem assim. O perdão de Deus jamais é uma troca. O perdão de Deus é graça, é dom inteiramente gratuito. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Cristo, com esta prece, quer nos ensinar que o perdão que nós damos ao próximo nos predispõe, nos prepara para pedir perdão a Deus. Cristo quer nos ensinar
que se nós não perdoamos ao nosso próximo, o pedido que nós fazemos a Deus para que perdoe os nossos pecados não é um pedido autêntico. Foi o que aconteceu com o primeiro empregado de que fala a parábola. Ele pediu ao patrão que lhe perdoasse uma grande dívida. Mas esse pedido não foi autêntico, porque o seu coração não estava disposto ou predisposto a perdoar a pequena dívida que um companheiro seu, um outro servo, tinha para com ele. Portanto, o patrão cancelou o perdão que havia dado ao servo da grande dívida, porque ele não fez um pedido sincero, ele não fez um pedido autêntico, ele não tinha no coração a disposição para perdoar a pequena dívida de seu companheiro. O perdão, irmãos e irmãs, é uma coisa necessária para a família, para as nossas comunidades, para a sociedade. Todos nós sabemos pela própria experiência que ódio gera sempre mais ódio. Violência gera sempre mais violência. E facilmente se forma em torno de nós uma corrente de ódio, uma corrente de violência. Como romper com essa corrente? Como quebrar esta corrente? Não existe outro meio a não ser o perdão. E o perdão também renova a pessoa. Toda pessoa que pede perdão não é sempre a mesma. Algo muda nela. Toda pessoa que concede o perdão ao próximo também se renova. Não fica sendo sempre o mesmo. Algo de bom foi acrescentado à sua vida. Mas o que significa perdoar? Perdoar não significa simplesmente esquecer a ofensa. Perdoar não significa tornar-se indiferente perante a ofensa. Perdoar, irmãos e irmãs, é curar uma ferida. De fato, a ofensa provoca uma ferida no relacionamento para com Deus, no relacionamento para com o próximo. Portanto, nós só conseguimos perdoar verdadeiramente quando nós unimos o nosso perdão ao perdão de Cristo na cruz. Esse é o único perdão que cura a ferida da ofensa. Esse é o único perdão que salva. Irmãos e irmãs, durante a Quaresma, a igreja nos convida a fazer uma boa e santa confissão. Mas seria também muito oportuno que antes de pedir perdão a Deus, a gente se dirigisse ao próximo que nos ofendeu e oferecesse perdão. A gente se dirigisse ao próximo que ofendemos e pedíssemos também perdão. O perdão que nós damos ao próximo nos prepara para pedir perdão a Deus. O perdão que nós damos ao próximo faz com que a nossa confissão seja uma confissão autêntica. Faz com que o pedido de perdão a Deus seja verdadeiramente um pedido autêntico. Eu creio que essa é uma lição importante que o Evangelho de hoje nos dá. Amém.